Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Yasmin Orozimba, analista de fundos da Empírico Gestão. Estamos aqui em mais um fechamento de mês para compartilhar com vocês o resultado dos FOFs. Aqui comigo a Laís, responsável pela série Melhores Fundos da Research. Tudo bom? Tudo bom, Yas? E aqui comigo também o Alexandre, analista também da série. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Yas? Tudo bem, pessoal? Boa. Bom, abril foi um mês bem interessante para os fundos, para os FOFs, né? Mas só dando uma contextualizada de cenário, o tema de tarifa é algo bem presente ao longo do ano, desde o começo do ano, quando o Trump assumiu o mandato. Só que em abril a gente teve um cenário à parte, quando a gente esteve ali no começo do mês, dia 2, o dia em que o Trump anunciou a tarifa contra diversos países, tendo um mínimo ali de 10% e algumas taxações adicionais para países como China e Alemanha e outros países. E ali nesse momento a gente teve uma volatilidade acima do que a gente vinha já acompanhando, que já era um nível alto, mas ali foi um caso à parte. E a partir dali a gente teve alguns desenrolar em cima desse tema. Com as tensões, o Trump chegou a anunciar uma pausa de 90 dias dessas tarifas contra alguns países, com exceção da China, e iniciou negociações bilaterais com Índia, Japão. Nesse meio tempo, o Trump também estava pressionando o Powell em relação à ação com a taxa de juros, mas a posição do Fed foi de que não necessariamente seria executado alguma medida e que sim precisava esperar os dados para algum posicionamento real. E na Europa também foi um bom mês, principalmente ali para a Alemanha. A gente teve a recuperação de alguns PMIs industriais e também pelo estímulo fiscal que vinha acontecendo na Alemanha. Já nos mercados emergentes também foi um bom mês, com esse fluxo que vinha dos Estados Unidos. O Brasil voltou para o radar, então a gente teve uma combinação de fatores do valuation das empresas que estavam atrativos e a entrada desse capital estrangeiro. Só que a gente não viu um avanço em relação às mudanças estruturais. Então a gente teve essa partida do ambiente externo e também de uma antecipação do ciclo eleitoral, então acabou proporcionando um mês bem bacana para os ativos de risco brasileiro. E por fim, o ouro, que veio a se destacar, com esse movimento de risco nos Estados Unidos, acabou que boa parte do capital voltou para esse ativo de proteção, então o ouro chegou a bater máximas. E além disso também a gente teve uma busca por ETFs, e o Bitcoin também, as criptomoedas também tiveram um bom mês, um desempenho bem bacana. Aproveitando que a gente está gravando em maio, a gente teve ali na primeira semana a super quarta, então com o Fed mantendo juros inalterados, com essa mesma ideia de precisar esperar mais um pouco os resultados para conseguir uma ação. E aqui no Brasil a gente teve o Copom, que levou a Selic para 14,75, maior nível desde 2006. E com essa alta que a gente acredita que chegou no fim do ciclo de alta, a ideia é que permaneça por um tempo inalterada e talvez mais pro fim do ano role algum corte, dependendo de tudo, de como que vão ser os dados daqui para frente. Bom, dado todo esse panorama, todas essas movimentações que aconteceram ao longo do mês, como que ficou na pesquisa multimercado, como que os fundos se posicionaram? Vamos lá, então eu pedi pro pessoal colocar na tela o heatmap da pesquisa desse mês. Dá para ver bem aí um pouco do reflexo desse cenário global, né? Que de fato, acho que o principal evento de abril foi mesmo ali o Dia da Libertação, né? Como chamam aí, o dia 2 de abril, que o Trump fez aquele anúncio de tarifas super agressivas, né? Acho que o mercado não esperava daquela forma, né? E até a metodologia de cálculo foi questionada, né? E o reflexo disso tudo no restante do mundo, né? Você falou do impulso fiscal na Europa, né? Principalmente no segmento de defesa, que tem um pouco relação com essa preocupação com o excepcionalismo americano, a hegemonia por lá. Tem também essas tensões, esses conflitos de relações, principalmente de ajuda armamentícia, né? Até a questão aquela reunião icônica do Trump com o Zelensky, né? Fica um pouco esse pé atrás de se de fato dá para contar, né, com a economia americana para estar ajudando por lá. Então, né, teve esse impulso fiscal por lá. E a gente vê que, vou falar primeiro os Estados Unidos aqui do heatmap, né? À direita ali, em maio de 2025,
né, o mês atual, dos ativos americanos piorando na margem, né? O sentimento com a economia e com ativos americanos piorando na margem. Então, vê aí, principalmente na parte de inflação, uma piora relevante, né? No fiscal também, mas eu acho que o principal destaque, e eu até, antes de voltar para o heatmap, queria pedir para o pessoal colocar só no detalhe o gráficozinho que a gente separou aqui dos ativos americanos, né? E aí a gente tem relacionado a pesquisa de 12 meses atrás, de 6 meses atrás, do mês anterior e do mês atual. Dá para ver claramente aqui a virada de mão em relação aos últimos meses, né? Principalmente após esse primeiro trimestre aqui de 2025. Dólar, né, as posições em dólar contra desenvolvidos e contra emergentes, e a posição em bolsa americana também, que foi para o campo negativo nesse mês, né, e aí justamente essa preocupação por lá, né, e acho que tem até discussões bem interessantes sobre esse tema de redução do excepcionalismo americano, porque você tem tanto, né, falando dos multimercados aqui, gestores que falam sobre essa, de fato, pode ter chegado no pico desse excepcionalismo e agora você tende a ter uma menor relevância da economia americana e do dólar no mundo, né? E aí tem gestores, por exemplo, a gente falou recentemente com a Quiné né, o Marco Freire tem sido bastante vocal sobre isso também nas redes, sobre esse tema de tarifas, talvez ser um pouco passageiro, né? E esse é o tema de hoje, mas depois vai voltar o tema do mercado de trabalho, né, americano e também global, e como a inteligência artificial tem influenciado nisso, né? E pode, de fato, retirar postos de trabalho no mundo todo, e isso vai ser um tema muito mais importante do que essa questão tarifária hoje, né, que tem reduzido o excepcionalismo americano, mas os Estados Unidos de fato, né, hegemonia no segmento de tecnologia, de infraestrutura em tecnologia de inteligência artificial, então, na verdade, veria o dólar fortalecendo de novo por conta disso, né, quando todo esse tema for migrado. Então, até a própria Quiné tem esse viés para posições mais compradas no dólar americano. Então, né, lá fora, acho que esse é um pano geral aqui. No Brasil, a gente vê, principalmente aqui destacado, voltando para o heatmap e pedindo para o pessoal, posições mais aplicadas em juros, tanto nominais quanto reais aqui no Brasil, né? Então, a gente vê, né, o mercado falando como um todo que juros reais estão no patamares altíssimos, né? Você comentou que talvez esse seja o final do ciclo de alta aqui na Selic também, então você tem agora uma tendência de queda de juros, não se sabe quando, mas você já tem alguns eventos importantes acontecendo aqui, né? Então, né, a gente falou, esse juro real altíssimo, todo mundo vê que isso não pode ficar nesse nível, então a tendência, a assimetria é mais para baixo, né? Você tem também a própria Quiné comentando sobre essa redução de impulsos fiscais para esse ano, e você tem essa desaceleração global acontecendo que naturalmente impacta no Brasil também, então, né, traz o juro para baixo, né? Então, acho que, em resumo aqui, um pessimismo com ativos americanos, principalmente em relação aos meses anteriores e, né, a virada de ano. E aqui mais relevância nas posições em juros no Brasil, né, principalmente, com viés aplicado. Boa. Lá, você quer complementar um pouco sobre o cenário e como que tá a sua visão? Legal. Passado ali o Libertation Day, que de fato foi o mais importante, né, para abril, acho que é importante a gente comentar também essa primeira semana de maio, esses primeiros dias que incluíram também as decisões de política monetária no mundo todo, né? Uhum. E em especial Brasil e Estados Unidos, que talvez conversem um pouco mais aqui com as nossas carteiras, né? Basicamente, o Fed, a gente teve a manutenção dos juros, como você falou. O tom do comunicado, ele foi bastante neutro, assim como da própria fala do Powell, né, após a decisão. Ficou até difícil da gente conseguir algum tipo de direcionamento. Eu acho que ele foi mestre ali em realmente manter esse tom neutro e manter essa flexibilidade de política monetária. Então, ele não se comprometeu com nenhum tipo de caminho daqui para frente. E o que dá para perceber pelas mudanças que foram feitas no comunicado ali é que a barra tá muito alta, né, para você ter qualquer tipo de movimentação nessa próxima reunião, né? Uhum. E aí a gente estaria possivelmente falando de cortes de juros lá nos Estados Unidos ainda esse ano, mas mais para frente atrelado a mais uma variação negativa
negativa do mercado de trabalho do que alguma coisa na inflação, né? Quando ele foi falar sobre esse mandato duplo, né, que seria o de inflação e de mercado de trabalho, ele tentou não mostrar preferência em nenhum dos dois, para não guiar o mercado para nenhum dos dois lados, mas a verdade é que nos parece, até pelas falas dos outros banqueiros centrais, que essa inflação é vista como temporária devido a essa questão tarifária, assim como foi no primeiro governo Trump. Então, há uma tendência de tratar essa inflação como transitória. Quando você olha o mercado, é basicamente o que o mercado também está precificando, né? Então, você tem uma implícita curta mais alta, mas a inflação lá se mantém ancorada nos longos prazos, né? Nos vértices mais longos da curva. Então, dessa forma, o que sobraria, né, do mandato duplo seria a parte do mercado de trabalho, e aí uma possível desaceleração desse mercado de trabalho seria um trigger, né, seria um gatilho para que a gente tivesse corte de juros. Vai ser muito relevante a próxima reunião, por quê? Porque a gente vai ter a atualização do cenário do Fed, que é atualizado a cada 3 meses, né? Então o último foi em março, e aí a gente vai ter novamente agora em junho, e a gente vai ver qual que é a percepção do Banco Central em relação aos cortes para esse ano. Se mantém 3 cortes, ali tinham 3, mas com um viés um pouquinho mais duro, né? Então, possivelmente 2. Ou se... então, a gente vai ver se vai se manter esses 3, se de fato passam para 2, como que o Fed está vendo hoje essa questão da trajetória de juros, olhando para frente. E aí, passando para o Brasil, acho que foi um pouco mais de surpresa, né? O nosso Banco Central aqui... O mercado estava mais comprado de que teria uma continuação da alta de juros além dessa última reunião, mas a verdade é que a forma com que o comunicado foi escrito, o que parece é que a gente chegou no pico dos juros de fato, né? A forma com que as palavras foram colocadas, né? Manter-se vigilante, né? Esse tipo de adjetivação, quando você olha para trás, compara com outros momentos de ciclo, ele é mais condizente com um fim do ciclo de alta, ou assim, pelo menos botou uma barra muito alta para que tivesse um novo aumento no próximo mês, né? Na próxima reunião, daqui 45 dias. Então, nos parece que o pico de juros vai ficar aquém dos 15%, a menos que algo muito diferente aconteça nesses próximos dias, para que, né, o mercado... para que o Copom, de fato, seja forçado a colocar mais 50 ou 25, provavelmente, para encerrar esse ciclo de alta. É bem relevante falar também, né, nesse comunicado, que o Banco Central admitiu que no horizonte relevante política monetária, né, 6 trimestres à frente, a inflação brasileira permanece acima da meta e consideravelmente acima da meta, né? O modelo do Banco Central, que é um modelo que todo o mercado replica, né? Então, todo mundo tem acesso a esse modelo, mostra essa inflação no final de 2026 a 3,60, né? Lembrando que a meta de inflação é 3. Então, se a gente está falando de uma inflação fora da meta e também desancorada para outros prazos, né? Prazos mais longos, diferentemente dos Estados Unidos, essa sinalização, pelo menos de parada de juros, é algo que o mercado estranha um pouco, né? No sentido, olha, talvez seja de fato um Banco Central que não está mirando o centro da meta. Mas, de todo modo, se a gente olhar retrospectivamente também, depois de um pico de juros, a gente tem mais ou menos 3 reuniões paradas, né, em que o Banco Central se mantém bastante neutro, evita dar guidance muito grande em relação aos próximos passos, e depois das 3 reuniões começa a se debater uma possivelmente queda de juros, né, e aí o mercado começa a precificar já no 4º TRI desse ano, provavelmente em dezembro, na última reunião do ano, o início do corte de juros aqui no Brasil. Bacana. E aí, como que isso refletiu na rentabilidade dos fundos ao longo do mês, né? Em tela, vocês acompanham a rentabilidade fechada dos fundos e a gente vai comentando um pouquinho as principais classes, né? Então, o empírico, os melhores fundos multimercado, ele fechou o mês com mais 2,59, com destaque positivo por Vista e Capital K10. E os principais detratores foram Canvas e Giant, os dois sistemáticos, principalmente pela alta volatilidade do mês e essa quebra que aconteceu ao longo de abril, né? O Multiestratégia encerrou o mês com
0,58 positivo. De detratores também, os fundos sistemáticos Canvas e Giant. E do lado positivo, a gente teve Bogari e Atmos. Puxando já para ações, o Melhores Fundos Ações fechou o mês com mais 7,95. De destaque positivo, o Bogari e o Atmos também. E de detrator, a gente teve Charles River, mas foi por estar abaixo do Ibovespa, não que teve uma rentabilidade negativa, foi só porque estava abaixo do índice. O Melhores Fundos Conservador fechou o mês com mais 1,30. De destaque positivo, IRFM11, o ETF e Quantitas. E do lado negativo, JGP Select e Galápagos. O Melhores Fundos Global fechou o mês com uma leve alta de 0,05, impulsionado por cripto e a parte de imobiliário. De detrator foi principalmente a questão da exposição ao dólar, né? Então, acho até legal compartilhar também a imagem que vocês divulgam na pesquisa dos multimercados, que tem os retornos por ativos. Então, ali dá para ter uma ideia de quem foi destaque e quem foi detrator no mês nas principais classes, e dá para fazer essa relação até com o próprio global. Então, vamos colocar aí esse gráfico de índice, que é bem legal mesmo. Acho que, só comentando um pouco em cima deles, né, aqui de índices globais, dá para ver bem a relevância do ouro, que a gente já falou na última gravação aqui, no mês passado, e continuou nesse mês de abril, né, essa relevância, justamente esse ambiente de aversão a risco também. Teve essa alta volatilidade, principalmente no início do mês, né, que movimentou bastante os mercados. Então os investidores têm estado mais conservadores, vamos colocar assim, né, buscando ativos de reserva de valor mesmo, que é o objetivo do ouro aqui, né, e o dólar tem perdido um pouco essa posição. A gente viu também cripto, que na verdade superou o ouro nesse mês, né? Não no acumulado no ano, como a gente vê aqui, que ainda está negativo, mas o mês de abril foi, né, bem positivo para cripto, né? A gente viu até alguns gestores, né? A própria Verde Sim. comentou na carta mais recente deles aí, que aumentou a posição em criptomoedas, né? Então, tem ganhado mais espaço nos portfólios, né? Nas carteiras, tanto do investidor de varejo, né, mas também do institucional tem olhado mais para essa classe de ativos. E a gente tem visto aí a Bolsa Americana, como eu comentei, que o pessoal teve até uma virada de mão quando você compara a meses anteriores, né, e hoje está no campo negativo. E no mês o S&P terminou meio neutro, né, mas teve aquela alta vol ali no pós-dia da libertação, né, aqueles primeiros dias do mês, que mexeu muito com o mercado. Você falou dos sistemáticos aí que perderam bastante, né, e isso impactou bastante eles, né, porque quebrou muito as tendências, né, foi um movimento que não estava, né, dentro das bases históricas dos algoritmos e, né, essa quebra de tendência levou aos sistemáticos terem o pior desempenho dentro da classe de multimercados no mês. Em contrapartida, você comentou do Vista, Sim. que acho que fez CDI mais 30 ou 33, 34. Mais de 30% acima do CDI no mês, e principalmente com posição vendida em S&P. Tinha um pedaço vendido ali também em coisas relacionadas a petróleo, né? Tanto o ativo direto, empresas também de petróleo, que caiu bastante no mês também com todo esse movimento. Então capturou bem essa movimentação dos ativos, né? Então, e o dólar, de novo, no mês, com desempenho negativo, tanto contra o real, contra o DXY, que é aquela cesta de moedas. E aqui no Brasil, mais um mês bom, né? Então, a gente vê tanto acumulado no ano, aí colocando o gráfico das classes de ativos brasileiras, acumulado no ano e no mês, muito bom, né? Muito positivo aí para os ativos brasileiros, small caps liderando o desempenho, né, comparado às classes, e todas essas classes aí, quando a gente vê de ativos de risco, também superando o CDI. Então, quando a gente compara em janelas um pouco mais longas, o CDI foi vencedor, né? A gente vê que valeu a pena você estar alocado em pós-fixado e principalmente isentos, né? Que teve uma oferta muito boa nos últimos anos aí, o pessoal naturalmente migrou, e foi justamente esse fluxo de resgates em multimercados, ações, que trouxe para renda fixa, fundos de crédito, ativos de crédito diretos, né? Agora a gente começa a ver talvez uma tendência um pouco diferente, né? Talvez uma inversão desse movimento. É o que a gente espera, né? Começa
essa queda de juros aqui no Brasil que você comentou, né, talvez no final desse ano, começa os investidores voltar um pouco mais para risco, olhar um pouco mais para isso. Então, começa a ter uma expectativa melhor pros ativos de risco frente ao CDI, que, né, pelo menos até o momento, a gente tem visto aí esses ativos de risco superando o índice aqui no Brasil. Então, né, um apanhado geral aí das classes. Boa, e aí para finalizar, os fundos de previdência, vocês acompanham em tela a rentabilidade de todos eles, mas comentando os multi-estratégia. O FOF Nova Super Previdência fechou o mês com mais 3,14, com destaque para os fundos de renda variável Brasil Capital e Bugari, e de detrator Giant e o FOF Global. E o Empírico Super Previdência fechou o mês com mais 3,51, com destaque também para os fundos de renda variável Bugari e Atmos, e do lado negativo Canvas e SPX e 11. E aí eu já vou emendar em uma pergunta. O André, ele questionou a rentabilidade dos FOFs em janelas de 2, 3 anos, mostra um pouco de insatisfação, e ele quer saber um pouco das mudanças que têm sido feitas para melhorar o retorno dos fundos. A gente comentou sobre as mudanças na última gravação, mas acho legal reforçar, comentar um pouquinho, e aí eu passo uma atualização de como que está sendo a execução dessas operações dentro dos fundos. Legal. André, de fato a gente teve um período difícil para toda a indústria de fundos, né? A nossa carteira tem algumas características, né, que fizeram com que ela sofressem mais, principalmente uma alocação estrutural maior em renda variável, né? A gente tem esse perfil na carteira com um pouco mais também de inflação do que a média da indústria ali, e a gente acha que esse perfil no longo prazo ele é muito mais vencedor, mas de fato nesse curto prazo ele pode sofrer, né, mais do que o restante da indústria. A atualização que a Yas falou é um relatório que a gente publicou no dia 25 de março, chama Entre Baleias e Peixinhos. Se você não é assinante, eu já deixo o convite aqui para você. Se é assinante, esse relatório do dia 25 de março. A gente detalha todas as mudanças que nós fizemos em todas as carteiras, né? Foram diversas mudanças, mas basicamente a gente priorizou concentrar o portfólio naqueles nomes que a gente tem maior convicção. Então hoje, quando você abre as carteiras teóricas, você consegue ver claramente quais são os nossos top picks, né? Quais são os nomes que a gente mais gosta em cada uma das classes. A gente fez essa mudança porque a gente acha que a gente gosta de estar mais alocado nesses poucos nomes, mas que também transmitem pra gente mais a nossa cabeça, né, aqui nos FOFs. A gente também fez algumas retiradas, né, de alguns nomes que a gente achava que no longo prazo já estavam aquém. Enfim, são diversas mudanças, estão todas detalhadas lá no relatório, e se você também quiser mandar pra gente especificamente a pergunta no assinante.fundos, a gente manda pra você o link pra facilitar pra você olhar todas essas mudanças que a gente fez em todos os portfólios. Como é que ele chama? André. André, eu quero também te convidar a ler o relatório dessa semana, do dia 13, que a gente trouxe um apanhado geral sobre os resultados da nova Superprevidência, né, desde o seu início. Então ela está completando quase 3 anos, né, agora no mês de junho. A gente decidiu fazer uma retrospectiva, né, da construção, da concepção da carteira, alinhada ao que a gente esperava lá atrás, né, de mais potencial de retorno, de mais diversificação até frente às superprevidências que estão na regra antiga de previdência, né? E a gente aproveitou para colocar também uma retrospectiva de cenário, de tudo que aconteceu nesses últimos anos, né? Como foram, né? Como foi o desempenho da indústria e de diferentes classes de ativos também nesse período, que pode ajudar nessa sua pergunta, né? E também nossa visão para frente, né? Alinhada ao portfólio que a gente tem hoje, pós essas mudanças que a gente fez no final de março. Então também convido você à leitura desse relatório. E aí, só para finalizar, não está na pergunta do André, mas a gente tem recebido algumas outras perguntas, principalmente no plantão de vocês, sobre como está sendo operacionalizada essas movimentações, né? Bom, existem algumas variáveis que precisam ser consideradas na execução, então ela não é tão imediata assim. Precisa de um tempo para elas serem operacionalizadas, e alguns pontos para ser considerado, por exemplo, o fluxo de caixa. Então, o caixa atual não dá para ser utilizado 100% para alocação, porque tem um fluxo de resgate, pagamento de taxa. Além disso, tem o prazo de resgate dos fundos. Então, quando a gente faz uma movimentação, a gente tem que esperar o prazo do fundo investido até a liquidação para aquela investida, para aquele dinheiro ser utilizado em um outro aporte.
Tem também relação a cadastros. Então, tem prazo para fazer o cadastro em novos fundos, para assim a gente conseguir realizar um primeiro aporte. E também tem a questão de enquadramento. Então, para aumentar a posição em um fundo qualificado, eu preciso esperar que o resgate em outro fundo qualificado libere esse espaço para fazer essa alocação. Então, assim, são algumas variáveis que precisam ser combinadas para conseguir fazer essa movimentação. Ao longo desse mês, vai ser possível notar mais efetivação desses movimentos. Alguns já foram efetivados em abril, então na carteira de abril já tem algumas posições novas. Em maio, eu vou conseguir operacionalizar mais, conseguir realizar mais alocações, e as carteiras vão ficando cada vez mais aderente ao relatório, né? E para finalizar, a gente tem uma pergunta do Leonardo em relação ao FOF Global. É correto supor que o FOF Global prioriza fundos sem hedge cambial? Sim. Né? Resposta mais direta, né? A ideia é justamente você ter esse fator de diversificação da moeda ali. A gente não quer que o investimento global, ele esteja em reais, né? A gente quer que ele esteja em dólar mesmo. Então, a gente prioriza essa alocação. Se eu não me engano, acho que nunca teve, né, nenhum com hedge ali dentro. A gente já fez algumas mudanças, na verdade, no passado, assim, era em dólar e a gente mudou a classe para ien ou para euro. Então, a gente já teve mais de uma moeda forte como vetor dentro do portfólio. Mas com hedge cambial para o real, não. E diferente de fundos que você tem aqui no Brasil que investem na estratégia lá fora, que aí você tem a versão com e sem hedge, então você acaba tendo essa escolha, o Melhores Fundos Global, ele investe diretamente na estratégia lá fora pela plataforma Allfunds, né? Então, já vem com o câmbio, a variação do câmbio embutida. Né? Exatamente. E antes de finalizar, eu só gostaria de reforçar um ponto importante para a Empírico Gestão, que é em relação às incorporações dos fundos que vem acontecendo. Em relação aos FOFs, a gente divulgou recentemente a AGC da incorporação do Blend ou Novas Ideias no Monte Estratégia. E só reforçando a ideia da incorporação em prol do investidor. Então, a grande questão é o tamanho dos fundos. O PL pequeno acaba que fica custoso para os cotistas que ficam dentro do fundo de menor patrimônio. Então, faz sentido essa incorporação para dentro do Monte Estratégia, o fundo que passou pela essa revisão de estratégia para aumentar as alocações de maior convicção. Então, assim, o Novas Ideias ainda, a estratégia ainda existe dentro da Research. O que a gente não vai ter mais é a casca do FOF, mas as estratégias continuam, o pessoal continua acompanhando. A grande questão das incorporações é em benefício do investidor. Então, seria bem interessante que vocês votassem, participassem da votação. E qualquer questionamento, alguma dúvida em relação à AGC, manda pra gente, que a gente esclarece e responde pra vocês, pra não ficar nenhuma dúvida. Isso em relação também aos outros fundos da gestão que passarem por incorporação. Qualquer dúvida é só mandar, que a gente entra no detalhe do porquê e qualquer outro detalhamento. E acho que uma dúvida comum sobre essas incorporações, né? Porque tem as duas óticas, tem a do incorporado e do incorporador. Pro incorporado, que no caso são os cotistas do Blend e do Novas Ideias, né? Eles vão ficar agora com a estratégia do Melhores Fundos Multiestratégia. Isso. Então, se você, né, sabendo disso, quiser manter o seu aporte e ficar ali no Melhores Fundos Multiestratégia, que é a nossa carteira principal, Multiestratégia, né? Asset Allocation, fora da Previdência, basta não fazer nada e, se quiser votar na Assembleia, fazer a aprovação da incorporação. Se não, você também pode solicitar o resgate, porque a incorporação considera também o prazo de resgate do fundo, né? Então, você tem esse tempo para poder fazer o pedido para retirar seus recursos. No caso do incorporador, que é o Melhores Fundos Multiestratégia, ele absorve o patrimônio, os cotistas ali do Blend e do Novas Ideias, vai receber, eventualmente, algum fundo, algum ativo ali, mas já vai fazer a venda para poder voltar a sua... dentro das possibilidades, voltar a sua alocação original de acordo com a carteira teórica, né? Para poder ficar aderente, né? Então, de fato, pro Melhores Fundos Multiestratégia e os investidores, os cotistas desse FOF, nada muda, né? Só absorve o patrimônio e os cotistas dos outros. Exatamente. A estratégia que prevalece é a do Multiestratégia. Perfeito. Bom, gente, muito obrigada. Mais um mês. Passamos por todas as classes, cenários, respondemos as perguntas e mês que vem a gente tá aqui de volta. Obrigada, Lá. Obrigada, Lê. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço.